Então, galera, acabei de ler o livro A Casa de Doces, da grandiosa escritora, da fenomenal escritora Jennifer Egan. Jennifer Egan é uma escritora americana que ganhou o Pulitzer em 1911 porque ela desenvolveu uma forma de escrita muito interessante. É uma forma de escrita que não é retilínea, ou seja, ela não respeita a linha temporal, né? Tipo, a linha cronológica do tempo. Ela simplesmente conta histórias que parecem não ter nenhum vínculo no primeiro momento, mas que elas se entrelaçam em algum momento, sabe? Elas se encontram. Os personagens são muito bem estruturados. É como se ela apontasse o holofote para um momento da vida de um personagem. Tá passando uma moto barulhenta aí, vocês estão vendo? Olha isso. Cara, eu tenho certeza que esses caras que põem esses escapamentos barulhentos nas motos é para avisar, né, que eles estão chegando em casa. E assim o amante das esposas deles podem fugir. Então meio que eles avisam antes, sabe? Com esse barulho. É quase certo que é isso. Essa é a minha teoria. Porque não faz sentido. Você não tem qual que é o objetivo de fazer a sua moto? A moto já é um veículo barulhento. Qual que é o objetivo de você deixar ele mais barulhento ainda? Não tem lógica esse negócio. Então essa é a minha teoria. Eu acho que esses caras são tudo corno e eles fazem o maior barulho possível, porque quando eles estão chegando perto de casa, a esposa já, opa, meu marido tá chegando, então é hora de você ir, Ricardão. É isso, só pode ser isso, não tem outra explicação, entendeu? Mas vamos lá, galera. Então olha aqui, galera, Jennifer Egan, The Candy House. Eu tenho uma teoria que é a seguinte, cara. Eu li em inglês, no original, pelo seguinte. Eu tenho ele em português, eu vou fazer uma resenha depois para vocês. Mas por que eu li em inglês? Porque eu tenho uma teoria que é a seguinte: se você domina a língua e você pode ler aquela obra literária na língua original, cara, é, é muito mais interessante você fazer isso, porque a gente sabe que muitas coisas não tem como ser traduzidas, né? Serem traduzidas. Então, você lendo no original, você sabe, você entende mais ou menos, assim, é óbvio que não tem como você entender a cabeça do autor, mas tem como você entender uh, a, os aspectos culturais, né, os aspectos culturais que aquele autor está falando a respeito, está expondo. E ele, como parte daquela cultura, a gente consegue identificar essa bagagem, né, cultural lendo o livro na língua original. Então, Jennifer Egan, sempre quando ela lança um livro, eu procuro comprar a versão em inglês. Obviamente que eu compro no Kindle, né? E compro a versão impressa em português, né? Por conta do preço, obviamente, né? Mas vamos lá, galera. O que esse livro tem de interessante? Esse livro ele é um desdobramento, né, desse livro aqui, ó. Eu já fiz uma resenha sobre esse livro, A Visita Cruel do Tempo, né, um tempo atrás. Olha que louco, meu gato destruiu o marcador de páginas aqui, né? Galera, essa capa aqui, eu sou a única pessoa no mundo que tem, porque foi eu que fiz, né? A capa original do livro, obviamente, que está aqui, essa é a capa original, né?
Olha aqui. Capa muito bonita, aliás, né? Feita pelo cartunista o Rafael Coutinho, né? O Rafael Coutinho, para quem não sabe, ele é filho do Laertes, da Laertes, né? O cartunista também, que é bem famoso aí. Mas vamos lá, galera. The Candy House é um livro sobre basicamente a estrutura central do enredo, vamos dizer assim, é um questionamento sobre até que ponto as novas tecnologias, até que ponto a gente vai conseguir, em que momento a gente vai chegar e vai conseguir fazer um upload da nossa consciência, né, para uma nuvem. Imagina essa situação, galera. A gente faz um upload, todo mundo, as pessoas, todas as pessoas que quiserem, né, no caso, elas salvam, né, a memória delas na nuvem, né? Isso é feito através de um equipamento, que é um cubo, né, eletrônico, que consegue codificar todos os seus sinais cerebrais, né? E fazendo isso, ele vai recriando, né, suas memórias de forma digital. Imagina isso, uma máquina que consegue extrair, né, através de códigos e tal, da computação, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa máquina consegue extrair as suas memórias. Tudo que você fez, desde quando você nasceu até hoje, consegue ser transformado em sinais elétricos, né, que vão ser, vocês estão entendendo, extraídos de você, do seu cérebro, e colocados de forma virtual dentro de uma máquina. E isso é como se você... É como se a gente fizesse um upload, né, da memória do nosso computador, colocasse num HD, e aí esse HD tem toda a memória, tudo que a gente fez naquele computador, tudo que a gente processou ali, a gente pode pegar esse HD e colocar no outro computador, a gente vai ter acesso a isso quando a gente precisar, né? Imagina se a gente pudesse fazer isso com a nossa memória. É basicamente isso. Imagina que loucura. Você consegue transformar sua memória em códigos de computação e que você consegue acessar ela a qualquer momento. Não só você, mas qualquer outra pessoa. Imagine que todas as pessoas no mundo tenham acesso a essa tecnologia. E aí, tem uma empresa que vai ter acesso a todas essas memórias, entende? E essas memórias vão ser colocadas depois numa nuvem, né? Aí você pode ter acesso às memórias do seu vizinho, da sua filha, dos seus pais, dos seus irmãos. Você pode ter cada detalhe de vivência que eles tiveram até hoje através desse upload da sua memória. Obviamente que essa tecnologia ainda está longe de chegar, né? Mas existem vários estudos, né, nesse campo. Até que ponto seremos capazes de fazer isso? Primeiro a gente tem que descobrir onde que fica, né? Qual que é a região, digamos, física do cérebro que devemos acessar para que isso seja possível. Mas nesse livro, galera, The Candy House, ou seja, a Casa de Doces, a autora Jennifer Egan, ela brinca com isso, ela brinca com essa possibilidade. Então o Bix Button, que é uma celebridade, assim, um cara que fundou uma empresa de uma rede social que se tornou hegemônica no mundo, né? Então esse é um cara bem antenado com o que está acontecendo com o mundo. Então ele tem, como ele é dono de uma rede social, imagina o tanto de informação que ele não tem das pessoas que acessam a sua rede. Vocês devem estar pensando assim, cara, é tipo um Zuckerberg. É mais ou menos isso. Eu acho que ela se inspirou no Zuckerberg para criar esse personagem. O Bix Button, só que tem um detalhe, o Bix Button ele é negro. E ele é um dos únicos personagens negros que aparecem
nesse universo, né, do A Visita Cruel do Tempo e do A Casa de Doces. Eu, assim, de memória, não estou conseguindo lembrar de nenhum outro personagem negro. Mas o Bix Button, ele é negro. E em vários momentos aqui ele relata, né, o quanto que ele sofreu, o preconceito que ele sofreu por ser negro nesse mundo, né, da computação, e o tanto que ele teve que ralar na vida para chegar onde ele chegou. Fato é que ele conseguiu vencer na vida, se tornou uma pessoa respeitada e muito bem requisitada, né, no mundo das mídias sociais. E o livro se inicia justamente com a história desse cara, do Bix Button. Ele, ele mora em Nova York, então ele está caminhando ali pelas ruas de Nova York, e caminhando assim no... Sabe aquelas caminhadas que a gente sai assim para caminhar só para... meio que para... sei lá, para descansar a mente, né, para pensar e tal. De vez em quando eu tenho essas caminhadas. Assim, é muito raro, né? Mas às vezes eu sinto essa necessidade de, vou dar uma volta aí só para pensar um pouco na vida. Né? Então ele estava caminhando por Nova York e eu não sei precisar vocês, né? Mas eu creio que não sei em que momento dessas caminhadas ele encontrou um grupo de estudos, né? Que tinha ali vários professores universitários, pessoas que estão envolvidas ali com pesquisas super importantes, né? E tinha ali um grupo de pesquisadores, e dentre elas uma pesquisadora chamada Melinda Klein. Se eu não me engano é Melinda Klein, hein, gente? Pode ser que eu esteja enganado. Mas vamos de Melinda Klein, né? O sobrenome dela é Klein, isso eu sei. E essa pesquisadora, ela era uma antropóloga que pesquisava algumas tribos na Amazônia brasileira. Ela foi para a Amazônia, ela veio, né, no caso eu estou no Brasil, né? Então ela veio para a Amazônia para pesquisar uma tribo específica que não tinha tido contato, né, com o homem branco, vamos dizer assim, né? E ela queria saber o que essas pessoas que, sabe, ainda vivem uma vida primitiva, vamos dizer assim, o que elas sentem, qual que é essa função primitiva, né, da sociedade, como é constituída a sociedade primitiva, quais são os valores, que tipo de construções éticas que essas pessoas têm. E ela escreveu um livro sobre isso, né? Um livro que se tornou muito importante, né, dentro da área da antropologia. Mas o que aconteceu? O Bix tendo contato com essa... Na verdade, ele não teve contato com a Melinda Klein, propriamente dito. Olha a outra moto barulhenta. É aquela teoria que eu falei pra vocês, né? Então, ele deve estar chegando perto de casa, a esposa... Opa, ele tá chegando. Ricardão, vaza daqui. É isso, é basicamente isso. Mas vamos lá, voltando. Então, ele não encontrou pessoalmente com essa, vamos chamar de doutora Klein, né? Porque eu esqueci o primeiro nome dela, gente. Tem muitos personagens aqui. Esse livro é repleto de personagens, então você se perde, ok? Então a gente tem que ficar muito esperto. Mas ele não teve contato direto com ela, mas ele teve contato com um grupo de estudos que estudava a obra dela. Entendeu? E ali tinha até mesmo uma pesquisadora brasileira chamada Kátia. Não, Cássia. Essa eu lembro o nome dela. Que também estava envolvido nessa pesquisa com tribos primitivas da Amazônia. E assim, nesse contato que ele teve com essas pessoas, ele, como era um cara muito inventivo, muito antenado com tecnologia e tal, ele teve um insight, porque essa pesquisadora brasileira ela pesquisava animais, como
a gente pode ter acesso à consciência dos animais, externalizá-la isso. E aí ele teve uma ideia, cara, vamos fazer isso com os seres humanos. E foi aí que ele criou, né, essa máquina, esse equipamento, que era um cubo que você conectava alguns eletrodos na sua cabeça e você conseguia, essa máquina conseguia extrair as suas memórias, jogar ela numa nuvem e você também conseguiria depois ter acesso a essas memórias suas e de outras pessoas, qualquer um que estivesse ali dentro daquela máquina, entendeu? Uma ideia bem Black Mirror, né? No seriado Black Mirror tem vários episódios que tratam disso, né? Do upload de consciência e tal, né? Mas a questão é que esse é o tema central do livro, né? E quais são os... Obviamente que isso vai se espalhando, tal, as pessoas vão fazendo esses uploads e vai criando uma nuvem. E o Bix, ele cria, né, uma empresa que se chama Your Own Conscience, se eu não me engano. Algo nesse sistema, Your Own Conscience, sua própria consciência, né? E onde ele tem direito, já que ele é o dono dessa empresa, ele que criou tudo, então ele tem acesso a todas essas consciências do mundo inteiro. Imagina. É como o Zuckerberg, né? Que ele tem acesso a todas as... Como ele é o dono, né, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, ele tem acesso a tudo que a gente coloca nessas redes, né? É assustador isso, né? Talvez seja isso que a Jennifer Egan tá tentando nos dizer. Fala, cara, imagina só esses donos de redes sociais, eles têm... Imagina o poder que eles não têm, porque eles podem acessar a sua memória quando eles quiserem, se eles quiserem, né? Obviamente que pessoas irrelevantes, ele não vai nem fazer um esforço para saber a respeito. Mas imagina pessoas que têm uma certa relevância nos governos mundiais, por exemplo, né? Acho que essa é a reflexão que ela traz aqui. Mas aí vocês devem estar pensando, mas o livro então é sobre isso, sobre uma pessoa, é uma história de cara que criou uma rede social e depois ele criou uma máquina que faz o upload de memória. Essa é a trama central, mas se vocês já conhecem, já tiveram acesso a algum trabalho da Jennifer Egan, vocês sabem que não é tão fácil assim, né? A Jennifer Egan, nesse romance aqui, A Visita Cruel do Tempo, ela inaugura uma forma de romance que seria... muitas pessoas usam o termo caleidoscópico. Por quê? Porque ela faz uma colcha de retalhos, assim, ela escreve um romance por meio de pequenos contos. Então, cada conto é um pedaço, né, é um período da vida de um personagem. E isso é muito interessante, porque isso mostra a profundeza dos personagens dela. Não é só um narrador, né, que está ali narrando. Era uma vez um cara que tinha uma Ferrari e ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Não, às vezes é o próprio personagem falando. Ela brinca muito com essa questão do foco narrativo, sabe? Então por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Às vezes um desses contos, que seria um capítulo, o personagem está falando na primeira pessoa, então ele está contando a sua história. Então eu fiz isso, eu fiz aquilo. Em um outro capítulo pode ser um outro personagem relembrando como era a vida dele quando ele encontrou esse outro personagem. Entende? E o que tem de interessante nesse livro aqui? Então ela inaugurou esse sistema nesse livro e ela continua nesse livro aqui, A Casa de Doce.
Em A Casa de Doces, ela faz tem um capítulo que é muito interessante, que o capítulo inteiro é escrito na primeira pessoa do plural. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aliás, deixa aí no comentário se vocês já leram um livro ou um conto, ou que tem um capítulo inteiro escrito na primeira pessoa do plural. Do plural. Nós. Então ela sempre. São duas pessoas, no caso ali, narrando a história. Olha que louco, gente. Por quê? Porque são duas irmãs que cresceram juntos no mesmo ambiente, então elas dividiram a mesma história. Então, o capítulo inteiro é escrito no plural, primeira pessoa do plural. Cara, olha a ousadia dessa mulher. E não é só isso. Tem um capítulo aqui que, na verdade, já havia sido publicado antes no The New Yorker, né, a revista. Ele foi publicado na revista em 2012, em The New Yorker, com o nome de Black Box, Caixa Preta. E o desafio era o seguinte, ela queria escrever um conto com tweets, usando o Twitter, né, que era 140 caracteres. Eu acho que hoje você pode usar mais, mas na época ela escreveu 140 caracteres. Então esse era o desafio, ela tinha que escrever por meio de tweets, né, um romance. E o que ela fez? Ela fez a história de uma espiã, né, no futuro próximo, é 2032. E essa espiã, ela fez meio que um livro de receitas, ou um livro de afazeres. O que você precisa fazer para não enlouquecer, por exemplo, para não se perder. Então ela vai criando várias frases que parecem não ter nenhum nexo entre elas, mas que ao final você consegue notar o que ela está fazendo ali. É tipo uma lista de tudo que ela aprendeu na vida dela, entendeu? Como espiã, no seu trabalho como espiã, ela aprendeu as coisas, e ela foi narrando ali por meio de tweets. É muito louco, galera. Essa mulher, ela tem além de uma criatividade muito grande, essa veia inovadora, ela tem muita coragem, porque não é fácil fazer isso nesse mundo que é todo, como é que fala, todo já codificado, né? Se você faz uma coisa fora da casinha, o pessoal já vira, e isso aí não vai dar certo não. Então a Jennifer Egan, ela tem essa qualidade que ela é muito corajosa, ela fala, eu vou escrever na primeira pessoa do plural, e daí? Né? E não é só fazer isso por fazer, ela dá um valor muito grande na história. Se ela escreve na primeira pessoa do plural, é porque precisa ser. É porque o que ela está falando, ela está contando a história de duas personagens que tiveram histórias únicas. Vocês estão entendendo a conexão? Não é só para ser diferentona. Ela está fazendo isso porque ela precisa. Então ela tem um compromisso com a história. Né? E nesse livro, A Casa de Doces, vocês podem notar isso intrinsecamente. Né? Então, galera, como é feito? Qual a estrutura do livro? Ela começa então com a história do Bix Button, que cria essa máquina, esse equipamento que consegue fazer o upload, né, da memória das pessoas e joga nessa nuvem, que se transforma em num grande consciente coletivo, vamos dizer assim, que todos têm acesso. Né? Só que isso, vocês devem estar pensando, isso gera alguns problemas, né? Por exemplo, problemas éticos, né? Por exemplo, imagina eu acessando as memórias, sei lá, do meu irmão, né? A vida dele, que ele viveu, só por curiosidade. Eu quero saber o que ele estava fazendo nesse dia, por exemplo, o que ele estava pensando. Seria legítimo isso, galera? Só por simples curiosidade? Porque tem algumas cenas aqui nesse livro que é interessante.
Tem uma filha que queria saber se ela realmente foi amada pelo pai, se o pai dela se preocupava com ela. Então ela foi lá, fez o upload do pai que estava no seu leito de morte para saber disso, o que o pai realmente nutria por ela em relação a sentimentos, né? É ético fazer isso? Então esses são os questionamentos. Porque os defensores então, dessa nova tecnologia eles vão defender. Imagina uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa que está perdendo a memória de forma muito rápida. Para essa pessoa seria interessante, porque ela poderia fazer esse upload, né, da memória dele, e ele poderia preservar essa memória, né, de forma digital em uma máquina, e sempre que ele quisesse acessar, ele estaria ali, a família poderia acessar. Então isso é bom. E realmente é. Mas isso traz uma série de questionamentos que nos permite, né, avaliar, será que isso deve ser feito assim, sem limite? Será que isso tem que ser feito em liberdade total? Não deveríamos impor limites a esse tipo de tecnologia? Então esse é o questionamento que ela faz. É um questionamento muito válido hoje em dia. Já que a gente está falando de regulação, né, das redes sociais e tudo mais. Então são questionamentos muito válidos. E uma coisa interessante é que esse aqui não é um livro de autoajuda ou de um livro didático, por exemplo. Não, ela não vai falar para você o que é certo e o que é errado. Ela vai apenas colocar na sua cabeça o questionamento. Você, leitor, é que tem que pensar e tirar a sua própria conclusão. Então, uma das coisas que eu mais gosto na Jennifer Egan é isso. Ela não tem nenhum compromisso em ensinar os seus leitores. Não, não, não. Ela não quer que você pense como ela. Ela simplesmente fala assim, e se isso acontecesse? Ah, mas tem isso também, ó. Isso é bom, não é? Ah, mas e por que não poderia ser assim? Então ela vai fazendo questionamentos e você vai se questionando. O estilo dela é como um mosaico. Eu costumo descrever a Jennifer Egan, a forma dela escrever, como um mosaico. Você chega perto do mosaico, daqueles que é feito com pedacinhos assim, pequenos de azulejo e cerâmica, vamos dizer assim. Se você chegar pertinho, assim, você vai só ver um monte de caco de cerâmica. Você não vai conseguir compreender nada. Mas se você se afasta, você vê os desenhos, as imagens que aqueles caquinhos de cerâmica fizeram. É mais ou menos assim. Quando você está lendo histórias individuais de pessoas, contos. Mas depois que você termina, você se afasta da leitura, aí você vai começar a conectar tudo isso. E aí você vai conseguir ver a situação como um todo, e aí você vai ter o romance exposto na sua mente. E aí você vai ter aquelas questões. Peraí, cara, mas será que isso é legal? Não, mas será que isso não vai causar aquele problema? Então, galera, é um livro que vale a pena ler. Não só para essa questão da inovação, do fazer literário dela ser diferente, mas porque isso por si só já é muito justificável para esse livro, mas porque ela também nos conduz a questionamentos muito interessantes para a vida atual, a vida contemporânea. Né? Ela faz isso com maestria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para me dizer sobre a visita cruel do... a visita cruel do tempo não, sobre a Casa de Doces. Galera, um detalhe só, a capa é muito feia. Né? Essa aqui é a capa original. Eu vou mostrar para vocês depois na minha resenha. Eu não gostei da capa, eu achei ela muito... Sei lá, parece que eles simplesmente... O pessoal da editora simplesmente pegou e... coloca lá um monte de coisa. Ela tá falando de tecnologia, coloca um monte de letrinha, assim, tipo de código. E por que o nome é Casa de Doce, né? Você deve estar se perguntando, a Casa de Doce, por quê? Você está falando de tecnologia e tal. É o seguinte, galera.
Muitos de vocês já devem ter, com certeza, lido, alguém teria lido para vocês quando vocês eram crianças a história do João e o pé de feijão. Ou João e Maria, não é isso? Cara, agora eu confundi. Tem duas histórias, não é isso? João e Maria e João e pé de feijão. É um conto de fada, galera, onde tem o João e a Maria. Nossa, gente, agora eu não tô lembrando desse conto, mas assim. Mas o conto é o seguinte: é que esses personagens, o João e a Maria, espero que seja esses, eles chegam numa casa, e a casa é toda feita de doce, chocolate, sabe, tudo. Sabe, os doces mais gostosos, a casa é toda feita disso. E imagina para criança, criança adora doce, você vê uma casa toda feita de... O que você vai fazer, galera? Meu, a gente não vai pensar duas vezes, a gente vai comer, né? Todo aquele doce. Então, é como se ela está dizendo assim, a tecnologia, ela é como se fosse essa casa de doce. Nossa, vamos detonar, vamos fazer o que a gente puder com ela. Realmente é muito atrativo você trabalhar com tecnologia. A tecnologia nos proporciona uma infinidade de coisas, né, legais, maravilhosas, doces, né? Porém, quem era a dona da casa? Lembra dessa história? A casa era de uma bruxa malévola, malvada, que transformava crianças em... que assava crianças, né? Uma coisa assim. Coloquem no comentário que, se vocês lembrarem desse conto, que eu tô perdidaço aqui, não tô lembrando aqui, mas é mais ou menos isso. Mas, ou seja, a casa de doce era de uma bruxa, então a bruxa que assava criancinhas no forno, né? É isso que ela tá falando. A tecnologia ela é maravilhosa, ela nos deixa aficionados e nos proporciona prazeres assim maravilhosos. Mas quem é o dono? Quem que está controlando tudo isso? Pode ser que seja uma bruxa. Entendeu? Então, a Jennifer Egan ela é maravilhosa, porque aqui, ó, nesse livro aqui, A Visita Cruel do Tempo, olha o nome dele em inglês, é The Visit of the Goon Squad, a visita do esquadrão de Brutamontes, da gangue de Brutamontes. Entende? Que essa é uma metáfora para o tempo nos detona, é como se fosse uma gangue de Brutamontes nos espancando, até que chega um momento que a gente morre, né? O tempo nos mata. E aqui ela usou a metáfora da casa de doce. Ela é fenomenal, galera. Você lê o livro inteiro se perguntando, mas por que chama a casa de doces? E é só no final, muito tempo depois, que você vai descobrir, ah, pô, é isso que ela quer dizer, né? Então pense nisso, galera. É um livro reflexivo, totalmente assim, eu diria até que é um livro, como se diz, hipermoderno, como diria Lipovetsky. Não, mas não é hipermoderno, seria pós-moderno, né? Muita gente diz que a Jennifer Egan é uma escritora pós-moderna por conta de todas essas questões que ela nos traz. Mas é isso aí, galera. Eu acho que é isso, né? Não tem mais nada pra gente falar sobre ela, não. Sobre esse livro. Então, galera, A Casa de Doces, The Candy House, é simplesmente maravilhoso. Valeu. Hasta la vista.